Pois bem, hoje é quarta-feira, dia 2 de abril de 2025, da quarta semana da Quaresma, né? E o evangelho de hoje, que é a continuação daquele de ontem, quando Jesus curou uma pessoa que estava doente havia 38 anos, né? Ali na piscina de Betesda, né? Que deixou os judeus furiosos, né? À procura de matar Jesus, né, de persegui-lo, né, e até de matar, como vai falar aqui no evangelho de hoje. Então é a continuação daquilo ali, né, do que nós vimos ontem. Jesus, ele não trabalha por a lei, ele trabalha por o amor, por a vida em primeiro lugar. Não importa que dia seja, que dia for, o importante é curar, ajudar as pessoas que estão precisando de ajuda, né? Tem as coisas que é proibido fazer no dia de guarda, que hoje é no domingo, né? Depois da ressurreição de Jesus, o dia de guarda é domingo. Mas curar uma pessoa, né? Ter uma pessoa de um problema que não espera para o outro dia, por exemplo, isso é um pecado. Um pecado não é desrespeitar, não é trabalhar no sábado ou no domingo, hoje em dia, né? Mas o pecado é omitir a ajuda àquela pessoa que está precisando de ajuda, como no caso os judeus, né? Fariseus e mestres da lei faziam, né, para obedecer à lei e não o amor. O mandamento novo que Jesus veio trazer é o amor. Quem ama faz agora. Quem ama ajuda, quem ama perdoa. Quem ama não quer o mal, não deseja o mal para ninguém, né? Pois bem, o evangelho de hoje está no livro de São João, no capítulo 5, e dos versículos 17 ao 30. Diz mais ou menos o seguinte: assim como o Pai ressuscita os mortos e lhe dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. Ouça agora o Evangelho do Dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus respondeu aos judeus: meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhe dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe poder de julgar
pois ele é o Filho do Homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque eu não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Momento de reflexão. Pois bem, como eu falei, hoje é quarta-feira, dia 2 de abril de 2025, da quarta semana da quaresma, né? Estamos chegando já na reta final da quaresma, que são 40 dias em preparação para a Páscoa de Jesus, né? A Páscoa de Jesus, onde neste tempo a igreja tira este tempo para dedicarmos mais aquelas 3 atitudes religiosas, né? Aquelas 3 práticas religiosas que digo eu que eu chamo de via de acesso à nossa ressurreição, né? Que são a oração, a caridade e o jejum. Durante toda a vida de Jesus aqui na terra, ele mostrou, né? Ele mostrou o que é aderir a esse projeto de salvação trazido por ele, né? Ele falou: o reino de Deus está próximo, está aqui no meio de nós. É o próprio Jesus ensinando, né? Que ele está aqui no meio de nós. E ele saiu daqui fisicamente depois da sua paixão, morte e ressurreição, né? Depois que ele ressuscitou, mas ele está aqui fisicamente através do Espírito, né? E fisicamente ele está através das pessoas necessitadas, né? Deus não quis que houvesse pessoas assim sofrendo muito, como naquele tempo já existia, né? Como nós vimos aqui na cura daquele homem ontem na torre de Betesda, né, em Jerusalém, né, Jesus curando aquele homem que estava doente havia 38 anos, né, 38 anos doente à espera da cura, né, ali na piscina, né, e segundo o que diz a palavra, de vez em quando um anjo descia e movimentava aquela água, e ao borbulhar aquela água, o primeiro que estava ali que entrasse naquela água era curado, né? E este homem que já estava com 38 anos doente, né? Ele não tinha condição física de chegar ali primeiro que os outros. Sempre os outros tomavam a frente, né? E chegava lá primeiro, né? Os mais espertos, né? Vamos dizer assim, né? Melhor de condição física. Então este doente, ele se achava sozinho, né, abandonado, né? Então Jesus chegou ali naquela hora, né? E Jesus que foi enviado para isso, né? Amado de Deus, para cumprir a sua missão aqui na terra, vivendo e ensinando, né, as pessoas a servir o próximo, né? Foi para isso que ele veio, né? Então ele chegou naquele homem e procurou se ele queria ser curado, né? Aí ele foi e contou a história, né? Estou aqui com meu amigo Gilvan aqui nos estudos aqui da minha gravação aqui neste momento, né? Gilvan João da Silva está aqui mais eu hoje, né? Então ele contou a história, né? Que ele estava ali e quando essa água borbulhava, quando o anjo tocava nessa água que ela borbulhava, os outros corriam na frente, né? E ele ficava para trás e nunca chegava a vez dele. Então Jesus procurou se ele queria ficar curado. Ele disse que sim, né? Claro, né? Aí Jesus disse: pegue sua cama e vá embora. E de repente ele levantou, pegou a sua cama e foi embora, né? Bom, sadio, né?
são e perfeitos de saúde, né? E ali os judeus, né, vendo aquilo ali no dia de sábado, né, ficaram irados de raiva, porque para eles não era permitido fazer aquilo no dia de sábado, carregar aquela cama para eles, né, e Jesus curar no dia de sábado, para eles não podia acontecer. Então eles ficaram irados de raiva e ali eles tramavam, né, eles tratavam, eles planejavam já como matar Jesus, né, por causa disso, porque Jesus violava a lei do sábado e para eles não podia fazer isso e muito menos fazer isso na vista dos outros, né? Os outros aprendiam e eles ficaram desta forma contra Jesus, e eles perguntaram, né? Quem mandou aquele doente que havia sido curado? Quem mandou ele carregar aquela cruz, aquela cama, né? No dia de sábado, que não podia fazer aquilo. E no momento Jesus não disse para ele, não declarou para ele quem era ele, né? Jesus não se apresentou para ele como sendo Jesus, o Filho de Deus, né? Jesus saiu sem declarar para ele quem era Jesus, né? Entende, né? Estou aqui com meu amigo Gilvan, João da Silva. Então outro dia Jesus encontrou com ele e conversando sobre o assunto da cura que houve, Jesus pediu que ele não pecasse mais para que algo pior não viesse a acontecer com ele, né? Que ele mudasse de vida, que ele convertesse e não pecasse mais, né? Então o homem ficou sabendo que havia sido Jesus, né? Que tinha sido Jesus que havia curado ele, né? E ele espalhou. Aquilo aumentou mais ainda a raiva dos judeus, né? E ao ser questionado frente a frente com os judeus, né? Jesus, ele explicou: meu pai trabalha, eu também trabalho, né? Isso aumentou mais a ira deles, né? A raiva aumentou mais ainda, porque Jesus estava se igualando a Deus, né? Dizendo ser filho de Deus, né? E eles não aceitavam isso. Então eles aumentaram mais a ira, a raiva contra Jesus, e ali eles já começavam, planejavam a forma de como eles iriam matar Jesus por isso, porque não aceitavam Jesus ser o Filho de Deus. Jesus, que era Davi, né, filho de José e Maria, pobrezinho, eles conheciam todo a sua rotina, o seu trabalho, que era filho de José e Maria, né, o carpinteiro. Então eles não aceitavam isso, mas logo mais adiante, né, estamos chegando próximo da Semana Santa, eles vão matar Jesus, né? Fato que aconteceu há 2000 anos atrás já. A gente está apenas relembrando para vocês, né? Mas tudo isso já aconteceu, como nós sabemos, né? Vamos ver aqui no Meditando a Palavra na liturgia o que é que diz bem aqui na parte do Evangelho. No Evangelho temos a posição de Jesus diante das discussões geradas pela cura do enfermo em Betesda, em dia de sábado. Trecho, vamos ver aqui, trecho proclamado na liturgia de ontem, desculpa aí. De modo sintético, no discurso de Jesus fica explícitas suas relações, intimidade com o Pai. Ele é o Filho de Deus, que garante vida em plenitude a todo que nele crê.
A fala do enfermo de Betesda no evangelho de hoje: Senhor, não tem ninguém, realça a presença constante e transformadora de Deus em sua vida a partir do encontro com Jesus, né? Pois bem, o que o homem disse a Jesus: Senhor, não tenho ninguém, ou seja, não tem ninguém comigo para me ajudar. Isso aqui é válido para nós hoje, que muitas das vezes a gente perde por conta da carga pesada que muitos de nós passamos. Muitas das vezes a gente acha que Deus abandonou a gente, mas Deus está do nosso lado, na pessoa de Jesus, né? Ele está aqui espiritualmente, né? Fisicamente não, mas espiritualmente, através do Espírito Santo, né? Ele está aqui, ele está agindo. O reino de Deus está aqui no meio de nós. A nossa hora vai chegar. Você que está aí cansado de sofrer com os problemas da vida, o que seja financeiro, o que seja através de doenças, né? De outras coisas. A nossa hora vai chegar. Veja bem que esse homem passou 38 anos à espera da cura, né? E Jesus chegou ali naquela hora, né? Então ele, ao dizer: Senhor, não tem ninguém comigo, muitas das vezes nós dizemos também: não tem ninguém comigo, quem é que vai me ajudar? Quem é que vai me tirar, me socorrer? Mas Deus está do nosso lado e o nosso dia vai chegar, né? Jesus é o Filho de Deus que está aqui no nosso meio e o nosso dia vai chegar. Mas o mais importante é a nossa salvação eterna, que ao passar por esta vida, assim como Jesus, os apóstolos, os santos da igreja, sempre teve os problemas da vida, mas é passando por esses problemas, né, superando eles, né, sem perder a fé, a esperança, superando, né, as cruzes do dia a dia, os problemas, que estaremos prontos, aptos a entrar no reino de Deus, né? E ele vai vir, pode ter certeza que ele vai vir socorrer principalmente aqueles que praticam tais atitudes religiosas, né? Como oração, esmola e jejum, que é o que a igreja ensina para nós praticarmos, né? Com mais frequência neste tempo de Quaresma, que é em preparação para a Páscoa de Jesus, que vai acontecer no domingo de Páscoa, né, depois da Semana Santa. Então, quem pratica tais coisas, né, principalmente isso que Jesus está ensinando aqui, que é a caridade, só ele teve dó daquele homem, né? Os judeus que faziam as coisas por a lei, por eles podiam morrer ali, não estavam nem aí, né? Eles não estavam nem aí, mas Jesus, ele não se importa com lei. Para ele, não importa que seja no sábado, no domingo, em qualquer dia da semana. O importante é socorrer as pessoas necessitadas, né? Salvar vida. Não importa o dia. Jesus não vai por a lei, ele vai por o amor. Assim devemos ser nós, né? Tem as coisas que a gente não pode fazer em dia de domingo, né? Que o dia de guarda hoje é o dia de domingo, né? Depois que Jesus ressuscitou, passou para o domingo. Tem as coisas que a gente não pode fazer, mas no caso de salvar uma vida, não podemos deixar a pessoa morrer porque é um dia de domingo, porque é um dia de sábado. Então devemos socorrer qualquer um que esteja em necessidade, né? Que esteja doente. Por exemplo, se você encontrar uma pessoa acidentada por aí, você não vai deixar de socorrer ela porque é um dia de domingo, porque é um dia de sábado, né? Então a gente vai socorrer ela, é claro, né? Então a vida em primeiro lugar. Mas eles não, eles questionavam Jesus porque ele curava dia de sábado, e também aquele doente porque carregou aquela cama dia de sábado, né? Mas o amor em primeiro lugar. Quem faz as coisas por amor, a vida está em primeiro lugar. É isso que Jesus nos ensina,
E praticando tais coisas também, né, com amor, chegaremos lá. Praticando a oração, a caridade, né, o jejum, né, então iremos chegar também o nosso dia da nossa ressurreição, a nossa Páscoa. Então, tudo de bom para vocês. Estou aqui com meu amigo João da Silva, aqui nos estúdios da minha do meu local aqui que estou gravando aqui agora. Quer dizer alguma coisa, irmão? Aumenta uma palavrinha? Pois ele disse que não, mas para vocês uma boa quarta-feira, tudo de bom. Mas logo estarei na igreja pregando também esta mesma leitura no texto dos homens de Carnaíba. Então, tchau, uma boa quarta-feira, tudo de bom, que Deus vos abençoe, né? Tudo de bom. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Amém.